Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação da palavra, mais um momento em que nos reunimos para nos organizar, para nos mergulharmos mais uma vez na presença do Senhor, através de sua santa palavra, através daquilo que Ele quer nos dizer, através daquilo que Ele quer falar para nós. Sejam muito bem-vindos para mais esse momento de meditação aqui no canal da Comunidade Chuva de Rosas. É uma honra, uma alegria imensa poder receber vocês. Eu sou o irmão Daniel Arcanjo, consagrado, carmelita carismático. E que nós possamos mais uma vez estar abertos para tudo aquilo que o Senhor deseja dizer para nós. Abramos os nossos corações, peçamos a ajuda do Espírito Santo para tudo aquilo que Ele tem a nos oferecer neste dia, neste momento de meditação. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Venha, Espírito Santo, e toque minha mente, concedendo-me o entendimento, a sabedoria, a inteligência, conhecimento e discernimento, e todos os dons mentais que me são necessários para compreender a Tua santa palavra. Venha, Espírito Santo, toque meus ouvidos para que eu possa ouvir Tua doce voz e escutar as palavras de vida eterna, aumentando em mim a fé e tudo o que provém dela. Venha, Espírito Santo, e toque os meus olhos para que me sejam abertos os olhos espirituais da alma, permitindo que eu veja os Teus milagres, prodígios e sinais. Venha, Espírito Santo, e toque meu nariz, soprando em mim a vida, para que eu possa ser inspirado e para que assim eu possa sentir os perfumes do Santo Evangelho e os perfumes do jardim de Deus. Venha, Espírito Santo, e toque meus lábios para que me seja dada a dignidade de falar da Tua santa palavra, a fim de que eu pregue o Evangelho aos meus irmãos e irmãs por todo o mundo. Vem, Espírito Santo, e toque minhas mãos para que eu possa seguir firme, operando boas obras neste mundo, batizando as almas no fogo do Teu amor para a construção do Teu reino. Vem, Espírito Santo, e toque meus pés, revestindo-os com as sandálias que vão nos conduzir pelo caminho, com inesgotável retidão na jornada, rumo à salvação no céu. Vem, Espírito Santo, e toque meu coração, inflamando-me com Teu fogo abrasador e fazendo morada dentro de mim para que eu seja Tua casa, inteiramente Teu, guiado e movido tão somente por Ti. Vem, Espírito Santo, e toque minha alma, queimando-a inteiramente, para que ela seja purificada, lavada e incendiada pela Tua chama viva de amor misericordioso e santidade. Tudo isso clamo a Ti por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém, meus irmãos. Primeira leitura, uma leitura muito longa, uma leitura um pouco mais prolongada, de acordo com a liturgia, mas ainda assim são apenas 13 versículos que nós possamos nos dedicar e ler com atenção a Santa Palavra. Perseverando e continuando no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, vai dizer o seguinte: Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: Até quando ficarás chorando por causa de Saul, se eu mesmo o rejeitei para que não reine mais sobre Israel? Enche o chifre de óleo e vem, para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Samuel ponderou: Como posso ir? Se Saul o souber, vai me matar. O Senhor respondeu: Tomarás contigo uma novilha da manada e dirás: Vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que deves fazer, e tu ungirás a quem eu te designar. Samuel fez o que o Senhor lhe disse e foi a Belém. Os anciãos da cidade vieram-lhe ao encontro e perguntaram: É de paz a tua vinda? Sim, é de paz, respondeu Samuel. Vim para fazer um sacrifício ao Senhor. Purificai-vos e vinde comigo para que eu ofereça a vítima. Ele purificou então Jessé e seus filhos e convidou-os para o sacrifício. Assim que chegaram, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: Certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor lhe disse: Não olhes para a sua aparência nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Então Jessé chamou Abinadab e apresentou-o a Samuel, que disse: Também não é este que o Senhor escolheu. Jessé trouxe-lhe depois Sama, e Samuel disse: A este tampouco o Senhor escolheu. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel, mas Samuel disse: O Senhor não escolheu a nenhum deles. E acrescentou:
estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu: resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: levanta-te, unge-o, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A seguir, Samuel se pôs a caminho e voltou para Ramá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo de número 88, 89. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor. Outrora vós falastes em visões a vossos santos. Coloquei uma coroa na cabeça de um herói e do meio deste povo escolhi o meu eleito. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e o ungi para ser rei com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser a sua força. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai. Sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontra a salvação. E por isso farei dele o meu filho primogênito. Sobre os reis de toda a terra farei dele o Rei Altíssimo. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor. Meus irmãos e irmãs, avancemos agora para o Evangelho do dia, Marcos capítulo 2, que nós possamos estar abertos para a ação do Senhor neste momento, através de sua santa palavra. Que o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Que alegria poder estar com vocês mais uma vez, mais um dia. Podemos juntos meditar a palavra do Senhor. E hoje, especialmente, hoje pode ser verde por causa do tempo comum. E também temos ainda a memória facultativa de São Sebastião e de São Fabiano, dois mártires que carregam então, que trazem para nós o vermelho para a liturgia nos lugares, nas localidades que celebrarem São Sebastião e São Fabiano. Hoje nós podemos mergulhar ainda mais nessa intensidade do martírio, né? Porque reunindo o martírio de São Sebastião e de São Fabiano, entendendo o que significa martírio, mergulhando nisso e entendendo tudo aquilo que está sendo falado na Santa Palavra, hoje nós temos uma palavra que nos revela escolhidos. A palavra é essa: escolhidos, ungidos, mais uma vez, ungidos. Relembrar quem são os ungidos do Senhor, relembrar o que o Senhor faz. Ele unge aqueles que Ele deseja escolher, que Ele deseja ter para si. No Antigo Testamento isso foi revelado em Davi. Aqui nós temos então, eu acho isso maravilhoso, aqui nós temos então, na primeira leitura especialmente, eu vou separar aqui pessoalmente duas situações. Temos várias situações na palavra, mas eu vou separar aqui duas situações especialmente. A primeira é de um profeta que está ainda preocupado com aquilo que aconteceu no passado, que está preocupado, que está triste por aquilo que aconteceu com outro rei, com Saul, como nós lemos ontem.
Samuel está chorando, Samuel está preocupado, está sentindo dores, digamos assim, diante da causa de Saul, depois de ter sido rejeitado por Deus. Mas aqui eu preciso te dizer uma situação, meu irmão, minha irmã. Você que está ouvindo nesse momento, eu não sei o que você está passando na sua vida. Talvez você esteja chorando por algo que aconteceu. Talvez você esteja chorando porque alguém foi embora. Talvez você esteja chorando porque alguém da sua família partiu. Talvez você esteja chorando por algum momento de luto ou por alguma situação que aconteceu e você perdeu alguma coisa, você perdeu bens. Talvez você esteja chorando por causa daquilo que Deus está tirando de você, que Deus tirou da sua família, não sei. Talvez você esteja chorando por algum motivo. Mas deixa eu te falar que a vontade de Deus ela é soberana. E se Deus fez com que algo acontecesse no passado, se Deus fez com que algo acontecesse na sua vida, é porque Ele quer fazer algo muito maior depois. É porque Ele vai fazer algo muito maior depois. Nós temos um péssimo hábito, até certo ponto, de nos preocuparmos com aquilo que está no passado, com aquilo que aconteceu, com aquilo que Deus tirou de nós e deixamos, por conta disso, de olhar para o que Deus está nos reservando lá na frente. Ele está nos preparando desde já para aquilo que Ele vai nos entregar lá na frente. E eu posso dizer isso com propriedade, meus irmãos. Meu irmão, minha irmã, eu posso dizer isso com propriedade porque isso aconteceu comigo, está acontecendo comigo, mas eu creio que muito mais do que aquilo que o Senhor tirou de mim no passado, que para mim é coisa pouca, como vai dizer São Paulo, tenho tudo aquilo que eu perdi como esterco, todos os títulos, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu estudei, eu tenho isso como lixo. Porque tudo é pequeno, tudo é nada perto do nome santo de Jesus Cristo que me foi revelado no seu mistério. Nós precisamos focar principalmente no mistério da salvação, no mistério do Cristo que é muito maior do que nós. Nós precisamos nos voltar para aquilo que realmente é importante em nossas vidas e parar de olhar para aquilo que não acrescenta em nada, não acrescenta mais. Passou o tempo de Saul, passou o tempo de Saulo, passou o tempo de Simão, passou o tempo daqueles que não acrescentam em mais nada, passou-se o tempo, agora é um novo tempo, é um tempo de vida nova, é um tempo de odres novos, de roupas novas, de novas vestes, como nós lemos ontem, meditamos ontem, é um tempo de viver algo novo. Se você ficar muito mais preocupado com as coisas que foram tiradas de você, ou com aquilo que está no passado, você não vai conseguir ter a sabedoria e a revelação divina de conseguir olhar para frente, olhar para a prospecção, olhar para a projeção de futuro que Deus está te revelando, aquilo que Ele deseja fazer na sua vida. E aqui eu posso dizer para vocês que Samuel ele foi muito, muito exemplar para nós. Porque da mesma forma como nós lemos ontem, nós estamos entendendo aqui hoje, por exemplo, que Samuel ele está nos ensinando a sermos obedientes. Lembra da palavra obediência ontem? No capítulo 15 do primeiro livro de Samuel? Obediência. Obedecendo ao Senhor, o Senhor vai nos conceder aquilo que Ele tem para nós. Ele vai realizar os sonhos que Ele tem para nós. E neste caso, obedecendo ao Senhor, Samuel saiu do seu lugar e ele fez aquilo que o Senhor pediu. Ele foi até Jessé. Ele foi até Jessé. Ele foi Jessé de Belém, né? A casa de Jessé, que ficava em Belém, na cidade de Davi, ficava em Belém. Olha como Deus já estava começando a preparar os caminhos para a promessa que ele iria cumprir. Samuel não sabia, mas ele já estava cumprindo a promessa de enviar o Messias. Samuel estava sendo usado para iniciar o maior movimento de salvação, aquilo que mais Deus queria fazer, a promessa que Deus mais queria realizar. Samuel já estava iniciando no momento em que ele obedeceu e ele só realmente ajudou no projeto de salvação porque ele obedeceu. Ele foi até Jessé. Ele deixou para trás o passado, deixou para trás as memórias de Saul, ainda que ele estivesse receoso, mas ele obedeceu. Ele foi até Jessé, ele foi até Belém. Ele foi para Belém, ele esteve com os anciãos da cidade, ele encontrou Jessé, ele falou, ele viu todos os filhos de Jessé. E aqui um outro ensinamento que Samuel nos dá também, a capacidade que nós temos de ter uma intimidade tão grande com Deus, ela gera em nós, a partir do momento que somos obedientes, ela gera em nós uma intimidade profunda com o poder do Espírito Santo. E a partir daí o Espírito Santo vai falando para nós.
O Espírito Santo vai falando através de nós. Pelo olhar humano, Samuel olhou para o primeiro que ele viu, o primeiro filho de Jessé que ele viu. Ele olhou para ele e disse: com certeza é esse que Deus quer. A palavra vai dizer que Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente é este o ungido do Senhor, versículo 6. Mas o Senhor lhe respondeu, no versículo 7, não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, não olhe para a força física, não olhe para o que está fora, não preste atenção nas vestes, não preste atenção em como ele se porta do lado de fora, não, porque não julgo segundo os critérios humanos, eu julgo verdadeiramente os corações. Versículo 7. Então Jessé começou a chamar os outros filhos, foi chamando todos eles, e a todos Samuel, que entendeu os desígnios do Senhor, ele disse: não são esses que Deus quer, não é esse que o Senhor quer. Não é isso que o Senhor quer. Então ele falou com Jessé, pediu para Jessé mostrar se havia mais algum filho, e foi aí que conseguimos. E isso aqui é algo muito interessante. Aqui entra o segundo ponto que eu queria comentar com vocês, meus irmãos e irmãs, porque Deus, desde sempre, ele tinha uma predileção, ele tinha os pastores como uma função de prediletos. Não à toa, um dos símbolos do sacerdócio hoje em dia é o pastoreio. É o ser esse pastor. E sendo esse pastor, nós temos a capacidade, temos a oportunidade de mergulharmos ainda mais nessa mística de Jesus Cristo, que é o sacerdote supremo. É o sacerdote pleno. Davi era pastor. Davi estava pastoreando quando ele foi chamado. Estava apacentando as ovelhas. Olha isso. O verdadeiro rei, o maior de todos os reis, o verdadeiro senhor, o maior de todos os senhores, precisava ser alguém que ia cuidar das ovelhas, alguém que ia cuidar para afastar as ovelhas dos lobos, alguém que ia proteger as ovelhas, alguém que teria força suficiente para carregá-las nos ombros. Eis aí um símbolo maravilhoso. E mais do que isso, os pastores naquele período, no Antigo Testamento, eram tratados como pessoas ruins. E aí você entende por que Jesus ele está falando justamente do sábado. Você vai entender por que o Evangelho está falando justamente do sábado. Porque os pastores no Antigo Testamento eram os únicos ofícios, eram os únicos daquela época que trabalhavam também no sábado. E para os judeus isso era pecar contra o Shabat, era pecar contra o sétimo dia, o dia do descanso, o dia de dar louvores a Deus. Isso era pecar contra o descanso divino. E os pastores não podiam descansar porque as ovelhas precisavam ser cuidadas, as ovelhas precisavam ser zeladas. E aí no Evangelho nós temos Jesus falando justamente sobre isso, O Filho do Homem é maior do que o sábado. O Filho do Homem, o Pastor Supremo, ele é também Senhor do sábado. O Sumo Sacerdote é também Senhor do sábado. Nosso Deus, Jesus Cristo, é Senhor do sábado. E é por isso que a primeira leitura ela é tão marcante neste quesito. Quando se trata de Davi, nós temos aqui o Senhor apresentando para nós como foi que ele escolheu, que ele iniciou o projeto de salvação em Davi, a partir do momento que ele o ungiu. O Senhor diz no versículo 12, levanta-te, Samuel, ungiu, é este que eu quero. Versículo 13 vai dizer que Samuel tomou o chifre com o óleo e ungiu Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, depois que nós somos ungidos, depois que nós somos chamados, depois que nós somos tratados verdadeiramente e levantados pelo Senhor para iniciar um projeto de apostolado, de discipulado, de evangelização verdadeiramente, quando nós dizemos nosso sim e Deus vem e nos unge, nós somos levantados e o Senhor se apodera de nós, Ele passa a tomar conta de nós. Foi o que aconteceu com Davi. Você, eu, somos chamados a ter esse Senhor dentro dos nossos corações, para que Ele se apodere de nós, tome conta das nossas vidas e nos utilize como instrumentos de sua paz, de evangelização, de santificação para outros também. O Senhor deseja nos utilizar para isso, meus irmãos e irmãs.
O Salmo vai dizer justamente sobre isso. O salmista, ele vai dizer aqui que Davi foi escolhido, né? Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, usando as palavras do Senhor, né? O salmista vai trazer Deus revelando a sua vontade. Outrora vós falastes em visões a vossos santos, coloquei uma coroa na cabeça de um herói, e do meio deste povo escolhi o meu eleito. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e o ungi para ser rei com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente e meu braço poderoso há de ser a sua força. Para além da questão de Davi em si, isso foi no Antigo Testamento, Davi foi escolhido e o Senhor permaneceu com ele. Aqui nós temos principalmente Jesus, nosso Novo Testamento, nossa vida nova. Nós temos Jesus trazendo para nós uma nova aliança e Deus está sempre com ele, porque ele é um com o Pai e o Pai é um com o Filho. Ele é onipotente. Ele pode tudo, meus irmãos e irmãs. Ele tem poder para tudo. Nós não podemos rejeitá-lo. Nós não podemos deixar para lá. Nós não podemos fazer como os fariseus fizeram no Evangelho e simplesmente começar a ficar questionando a autoridade de Jesus, porque Jesus é Senhor também no sábado. Jesus é Senhor todos os dias. Jesus permanece sendo Senhor. Os discípulos não vão jejuar porque o noivo está presente. Os discípulos vão se alimentar, vão arrancar as espigas no sábado também, porque o Senhor está presente. E isso aqui, inclusive, eu quero terminar essa meditação com vocês falando justamente dessa questão das espigas, falando dessa questão de se alimentar no sábado. Foi algo muito, muito doloroso para os fariseus ver aquilo, que o sábado é um dia de descanso, então no sábado não se faz colheita. Os discípulos precisavam se alimentar porque eles não tinham nada. E aqui, meus irmãos e irmãs, é entender algo muito, muito minucioso. Jesus é o Verbo divino que se fez carne e habitou no meio de nós. O Verbo divino que se tornou humano, homem como nós. Mas antes de ser homem como nós, no início, no princípio de tudo, como João falou ontem, antes de todas as coisas, Jesus era o Verbo. Jesus era a Palavra. E tudo foi criado por meio da Palavra. Jesus foi motivo de poder pelo qual Deus, através do Espírito Santo, criou o mundo. Foi no Verbo, na ordem, na autoridade, que Deus criou o mundo pelo poder do Espírito Santo, pela manifestação do Espírito Santo. Quando Deus começou a criar todas as coisas usando as palavras, era a manifestação de Jesus, Verbo, Palavra. Era a manifestação de Jesus. E quando nós entendemos que Jesus estava lá no início, né, durante o momento da criação, como o Verbo divino, um com o Pai, nós entendemos também por que os discípulos aproveitaram para se alimentar das espigas, colhendo-as, mesmo no dia de sábado. Porque Jesus é Senhor da criação. Foi Ele que fez. Então eles podem. Eles não iam ficar de jejum. O noivo estava presente. Nós ouvimos isso ontem. Jesus é Senhor da criação. Jesus pode dar o alimento. Jesus é o alimento. Então por que Ele deixaria os discípulos sem se alimentar? Jesus é Senhor da criação. Jesus é o próprio alimento vivo, perfeito e santo. Por que Ele vai nos deixar sem o alimento? Por que Ele não vai prover para nós? Por que de alguma maneira Ele pode querer nos deixar sem comer? Por que de alguma maneira Ele pode querer nos deixar sem nada? Não, meus irmãos. Precisamos buscar Jesus porque Ele é o alimento e Ele vai nos prover o alimento. Não sei pelo que você está passando, não sei que tipo de situações você pode estar vivendo, mas Jesus é o pastor que nos conduz. Jesus é sacerdote régio, sacerdote supremo. Jesus é Senhor do sábado também. Jesus é Senhor de toda a criação. Ele tudo pode. Jesus é o ungido, é o Cristo. Jesus deu a vida, esse é o verdadeiro martírio, lembrando de São Sebastião, lembrando de São Fabiano. Jesus deu a vida por nós.
Então que nós possamos nos voltar para Ele e pedir tudo para Ele. Clamar a Ele, pedir que Ele nos ajude. Dizer para Ele que Ele é o Senhor de nossas vidas, dizer para Ele que Ele é verdadeiramente o sacerdote de nossas vidas, o nosso Senhor, Ele é o pão vivo descido do céu. Por isso, Senhor, nos dê o alimento que vem do céu. Nos dê o alimento para perseverarmos constantemente dia após dia. Nos dê o alimento, Senhor. Nos dê o alimento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com seu sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por terem acompanhado essa meditação, meus irmãos e irmãs. Até o próximo momento em que estaremos reunidos aqui novamente. Que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações.